A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus derrame assim chuva de bênçãos sobre as vossas vidas e sobre os vossos lares. Amém. Meus irmãos amados, eu gravei um vídeo aí a semana passada falando sobre as estrelas, né? Há muitos mistérios sobre as estrelas, né? Estava falando ali no capítulo 24 de Mateus, onde Jesus diz que as estrelas caíram do céu, né? E eu estava ali falando que nem sempre, quando se fala das estrelas, se refere a essas estrelas que a gente vê aqui nas nuvens, né? E ninguém pode falar definitivamente que aquelas estrelas lá no capítulo 24 de Mateus está se referindo às estrelas que ficam aqui no céu. Ninguém pode afirmar isso, né? Ninguém pode assim falar definitivamente que são as estrelas que ficam ali nas nuvens. Estava falando sobre isso, né? Aí uma pessoa comentou dizendo, não, aquelas estrelas são as estrelas mesmo, né? São as estrelas mesmo que ficam ali no céu, porque João viu as estrelas caindo do céu. E aí essa pessoa também não falou capítulo, né? Não falou capítulo, só falou que João viu as estrelas, né? Também caindo. E aí eu entendo que ele está falando da abertura do sexto selo, né? Quando abre o sexto selo, João viu ali as estrelas cair sobre o céu. Cair do céu, quer dizer. Mas, meus irmãos, quem é que garante, né? Que João teve o entendimento daquela visão. Ninguém consegue afirmar e garantir, né, que ali ele estava realmente vendo as estrelas e que ele realmente teve o entendimento. Ninguém pode afirmar que ele teve o entendimento daquela visão. Olha, meus irmãos, se a gente fosse ter toda a visão que a gente tem, se a gente tivesse o entendimento, seria muito bom. Mas nem sempre a gente tem entendimento. Tem visão que ela já vem assim, declarada, interpretada. Mas tem visão que não, tem visão que depois de 8 dias, 15 dias, que você fica ali meditando, Deus vai te dando entendimento daquela visão. Então ninguém assim pode afirmar que João teve o entendimento da visão, né? Ele simplesmente escreveu que viu ali as estrelas caindo no chão. Capítulo 6 do Apocalipse. Mas ninguém afirma, ninguém pode confirmar que se ele teve realmente o entendimento daquela visão. Nem sempre a gente tem o entendimento. E aí, meus irmãos, ainda falando de estrelas, eu quero ler aqui no capítulo 13 do profeta Isaías e o versículo 10. Meus irmãos, gostam muito de meditar no livro do profeta Isaías. Glória a Deus, um profeta muito usado, né? Muito usado na mão de Deus. O versículo 10 diz: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecerá a sua luz,
e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então veja aqui, meus irmãos, o profeta é falando aqui novamente das estrelas, né? Falando das estrelas. Então a gente passa aqui a entender que quando a guerra, a morte, o derramamento de sangue, aqui são astros que eles perdem o brilho, assim como que eles se entristecessem, né? Deus nos mostra aqui que são astros que eles se entristecem. Aqui se trata de uma guerra entre os Medo-Persa, né? E a Babilônia, uma guerra que iria acontecer. E aí, meus irmãos, eu lia todas essas passagens quando eu era novo, convertido, e eu queria ter o entendimento, né? Onde que ficavam esses lugares, né? Os Medo-Persa, Babilônia, eu queria saber onde que ficava, e eu não via ninguém explicar, né? Naquele tempo não tinha uma internet para você descobrir, para você pesquisar. E eu queria ter o entendimento de onde ficavam esses lugares, né? Medo-Persa, Babilônia. E aí hoje, meus irmãos, sei todas essas coisas, né? Porque a internet está aí para ajudar. Os persas, né? Os medo-persa, né? Eles são o Irã, né? Eles estão ali no Irã. E a Babilônia fica ali no Iraque, né? E a Babilônia foi totalmente destruída pelos persas, né? Pelos persas, pelo Irã, né? País do Irã. E aqui então se trata de uma guerra muito grande entre os Medo-Persa e a Babilônia. E aí, meus irmãos, aqui o versículo diz que as estrelas, elas perderão seu brilho, ou seja, elas é como que fosse pessoas, elas se entristecem, se fica triste, né? Ela fica triste. As estrelas, o sol, a lua. Vejam, meus irmãos, que perder a salvação não é qualquer coisa, né? E as pessoas não estão nem aí. Aqui diz que o sol, a lua, as estrelas nesse dia não ia brilhar, porque ali ia haver derramamento de sangue, muito derramamento de sangue, e aquelas pessoas também iam perder a sua salvação, né? Ia perder a sua salvação, porque nessa época aqui só os judeus tinham direito, né, à salvação. Então veja que as pessoas não estão nem aí, né? Não estão nem aí. Acha que para entrar no reino de Deus é de qualquer maneira. Mas aqui Deus dá um sinal de que essas três coisas, né? A lua, o sol, as estrelas perderiam o seu brilho quando acontecesse aquela guerra, porque ali ia haver muito derramamento de sangue e que aquelas pessoas também não seriam salvas. E esses três astros, meus irmãos, perderiam o seu brilho. E aí o que a gente entende aqui? Que as estrelas se entristecem aqui, mas não caem. Se entristece, mas não cai. Porque, meus irmãos, a gente tem que meditar o seguinte: se uma estrela cair no chão, o que pode acontecer? Eu entendo, se cair milhares de estrelas no chão, acaba com tudo. É isso que eu entendo. E Jesus fala no capítulo 24 de Mateus que as estrelas cairão do céu, né? Cairão do céu. Mas esse versículo aqui, alguém pode dizer assim, mas esse versículo não está falando de uma guerra, não está explicando entre Babilônia e o
Irã. Vamos ler aqui, meus irmãos, na mesma capítulo, versículo 17 a seguir. Vamos ver aqui o que diz. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto dos ventres, o seu olho não poupará os filhos, e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos cadeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então aqui deixa muito bem claro que ia ser uma guerra entre Babilônia e os persas, né? Que quer dizer o Irã. Uma guerra, né? E veja, meus irmãos, que aqui diz que a Babilônia ela ia ficar como Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra ela foi totalmente destruída e ali não habitou mais ninguém, né? Então assim também ficaria a Babilônia. Babilônia, meus irmãos, ela está ali no Iraque, né? E ela está ali, ela cercada de arame farpado, né? Para que se cumprisse todos esses versículos aqui que eu li. Que coisa tremenda é o nosso Deus, né? Quando fala, cumpre, né? E que coisa tremenda esse profeta, né? Falava e ali se cumpria. Eu queria ver nos nossos dias essas pessoas do YouTube ficar, meus irmãos, assim, batendo no profeta assim, né? Apesar que eles batiam muito também, porque só tem valor hoje as profecias desses homens, hoje, né? Hoje é que tem valor, porque se cumpriu. Mas naquele tempo eles ficavam angustiados, sofrendo, alguém também batendo neles, porque eles não acreditavam no que aqueles homens de Deus estavam falando. Só depois que se cumpria, aí é que o profeta tinha algum valor, né? Aquele tempo também não era diferente de hoje, não. Os profetas também não tinham valor de nada, né? Ficavam angustiados lá pelos cantos, de tanto que as pessoas batiam. Glória a Deus, não era muito diferente, não. Então, a Babilônia foi totalmente destruída pelo Irã, né? Que diz as Escrituras. E ela se encontra, né? Se encontra ali no Iraque, né? É uma cidade que está ali no Iraque, onde ela está cercada, né? De arames farpados, né? Totalmente destruída, assim como foi destruída Sodoma e Gomorra, né? E aí, meus irmãos, falando ainda das estrelas, para mostrar mais uma vez que a gente não pode assim afirmar que aquelas estrelas lá de Mateus capítulo 24, a gente não pode assim falar definitivamente que são realmente as estrelas que estão ali nas nuvens. Eu quero mostrar aqui no Apocalipse capítulo 12, o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si
a terça parte das estrelas. Amém? Olha aí, mais uma confirmação, né? De que nem sempre, quando a gente vê falar de estrela, pode estar se referindo a essas estrelas que a gente vê aqui nas nuvens. Nem sempre, né? Porque aqui nesse versículo está falando da terça parte dos anjos que Satanás trouxe com a sua cauda. Isso é o que os versículos estão falando. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e versículo 4. Então, meus irmãos, quando a gente medita nessas passagens, a gente não pode falar assim definitivamente que aquelas estrelas lá de Mateus, capítulo 24, está se referindo a essas estrelas que a gente vê aqui nas nuvens. Porque lá em Isaías, o capítulo 3, versículo 10, que eu acabei de ler, elas se entristecem, né? Se entristece, mas não cai no chão. Glória a Deus. Uma vez eu tive uma visão assim, eu perguntava para Deus por que as escrituras diz que as estrelas elas se entristecem, o sol, a lua. E aí eu ouvi a voz que disse, porque eles rejeitarão ao Cristo, né? Então eles vão se entristecer, vão perder o seu brilho. Veja, meus irmãos, o que é a condenação, né? E as pessoas não estão nem aí. Esses três astros, eles se entristecem, né? Com a condenação das pessoas. Vão se entristecer no dia do arrebatamento. Por quê? Porque no dia do arrebatamento vai encerrar a salvação para os gentios. Vai ter uma promessa agora só para os judeus. Por isso você que é gentil, vem para Jesus correndo. Vem para Jesus correndo, porque a salvação ela vai se encerrar no dia do arrebatamento. Assim está escrito no capítulo 21 de Lucas. Jesus diz que a salvação para os gentios encerra no dia do arrebatamento. Vem para Jesus correndo, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem correndo porque ainda há tempo. Porque no capítulo 21 de Lucas, Jesus afirma que a salvação ela encerra no dia do arrebatamento. Vem correndo porque ainda, meus irmãos, vem correndo porque ainda dá tempo. Veja, meus irmãos, que esses três astros, né? O sol, a lua, as estrelas, elas se entristecem com perdição, né, das pessoas, porque a condenação deve ser uma coisa muito terrível, né? Quando essas três coisas vêm se entristecer, é porque a condenação deve ser uma coisa muito terrível. Então fica esse vídeo aí para a sua meditação. Compartilha, né? Compartilha, porque compartilhando as pessoas podem aceitar a Jesus. Compartilha. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Fique esse vídeo aí para a sua meditação. Amém? Que Deus assim vos abençoe.